Quando Dragon Ball Daima foi anunciado, eu me empolguei. E depois de assistir, eu queria muito ter amado. Mas os sentimentos são bem complicados. Ele não é puramente bom, nem puramente ruim. É um meio termo cheio de nuances. No seu melhor, ele entrega uma experiência premium, com momentos que me fizeram sentir a mesma excitação de quando era criança, algo que Dragon Ball Super nunca conseguiu. Mas no seu pior, essa fachada premium começa a rachar e expõe uma narrativa bagunçada e cheia de problemas. Mesmo assim, ao final eu não consegui evitar as lágrimas. Não só pelo que vimos, mas pelo eco de um potencial que talvez nunca seja realizado. Hoje eu quero desvendar meus sentimentos sobre a obra final de Akira Toriyama, o presente de despedida dele para nós. Quando o primeiro trailer de Daima saiu e vimos o elenco encolhido, todo mundo pensou, lá vem Dragon Ball GT de novo, e eu entendo o porquê. GT tem seus fãs, mas a decisão de transformar o Goku em criança foi uma das mais criticadas. E com razão, Dragon Ball sempre foi sobre o progresso físico, sobre superar limites. Reverter isso parecia um passo para trás, uma forma artificial de esticar a história, como pegar o Frodo no final da saga e colocá-lo de volta no condado. O GT usou essa ideia de forma superficial, como um gancho visual para a nostalgia. Ele afetou só o Goku, mas o resto dos personagens continuou poderoso, o que tornava tudo ainda mais vazio. Mas Daima tem a assinatura de Toriyama. A abordagem dele é sutil, mas inspirada. Em vez de ser só um artifício, a transformação dos personagens é o tecido da história. Ver o Goku pequeno lutando e perdendo o controle de seu voo traz desafios reais e força o retorno ao estilo clássico, onde o trabalho em equipe é fundamental. O Goku não pode mais usar o teletransporte para resolver tudo. Ele não pode se apoiar no Super Saiyajin. Isso testa o verdadeiro caráter dele. Ele vai desistir ou vai se reerguer? E isso valoriza os outros personagens como a Bulma, que continua essencial com sua tecnologia, e até o Mestre Kami, que ganha um charme cômico. A nostalgia aqui é usada de forma inteligente. A volta do bastão mágico não é só um aceno aos fãs, é uma solução para um problema real de alcance que o Goku enfrenta com seu corpo pequeno. E o mais importante, eles não trouxeram a nuvem voadora. Isso mostra a intenção de focar na jornada de superação de Goku e não em atalhos nostálgicos. Criar bons vilões é o calcanhar de Aquiles das séries longas. Mas Toriyama nos deu Frieza, Cell, Bills e Zamasu. Então, quando o pequeno e excêntrico Rei Gaima apareceu, eu fiquei animado. Um vilão imaturo, que foi a vida inteira o alvo de piadas e que agora tem o poder de fazer os guerreiros mais fortes do universo se sentirem tão pequenos e impotentes quanto ele. Eu via um potencial imenso para uma história intrigante e com profundidade. E no início, a série parecia ir nessa direção. A viagem para o mundo demoníaco, a introdução do peixe de teletransporte, as divisões sociais entre os reinos, tudo isso era um show de construção de mundo sutil e inteligente. Mas então a narrativa começa a tropeçar. A luta contra o Glório no episódio 6, apesar de visualmente bonita, me deixou vazio. Qual o propósito dela? É só para mostrar que o Goku, mesmo criança, é mais forte? Eu comecei a notar a falta de pequenas histórias no mundo. O colar que drena a vida de Pansy é um exemplo perfeito. É uma ideia brilhante para mostrar a tirania do Rei Gaima, mas o enredo simplesmente a abandona. Ninguém mais menciona a ameaça. Fica sem consequência narrativa. E o Goku até então não tinha enfrentado um único adversário que fosse um desafio real. Eu estava implorando por algo substancial. E então, veio o episódio 8, a luta contra o Tamagami 3. De verdade, eu acredito que essa é uma das melhores lutas da franquia em termos de coreografia. Esse episódio é a resposta de Toriyama para o problema do segundo ato. O ambiente por si só já conta uma história. O cenário está cheio de ruínas, mostrando as falhas daqueles que tentaram antes. O Tamagami é tão poderoso que nem mesmo o Rei Gaima se atreveu a enfrentá-lo. E a reação da Pansy, dizem que nem o Rei Daburá conseguiu, resume tudo. Mas a resposta do Goku é pura essência. Quando eu ouço isso, eu só quero lutar mais. É nesse momento que tudo se encaixa. A jornada de Goku não é só sobre voltar ao normal. É sobre inspirar esperança nesse mundo oprimido, simplesmente sendo ele mesmo. A personificação da ambição, da paixão e do otimismo. Essa luta não poderia ter acontecido com o Goku adulto. É uma batalha de inteligência. Ele usa o cenário, o bastão e cada movimento do Tamagami como uma oportunidade para aprender.
Cada tentativa dele, mesmo falha, não é um erro, mas uma coleta de dados para o próximo passo. É um jogo de xadrez em alta velocidade. O Goku não ataca de forma cega, ele observa, ele testa, ele se adapta. No final, o grande desafio de Daima foi manter a distinção entre a ingenuidade do Goku criança de Dragon Ball e o Goku adulto que, apesar de desatento às vezes, é um guerreiro experiente. A série luta com isso, mas quando acerta, ela acerta em cheio. A falta de tensão e a inconsistência na trama são decepcionantes, mas os picos de genialidade, como o episódio 8, nos lembram do porquê amamos tanto essa franquia. Dragon Ball Daima é uma experiência agridoce. É uma homenagem a um legado, uma carta de amor para os fãs do Dragon Ball original, cheia de momentos de pura magia. Mas também é um lembrete do que poderia ter sido se a execução tivesse sido tão impecável quanto a visão. Foi um presente de despedida que nos deixou com lágrimas nos olhos, mas também com a sensação de que o gênio de Toriyama tinha muito mais para nos dar. O que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês amaram, odiaram ou se, assim como eu, têm sentimentos complicados sobre essa obra.